Caríssimos irmãos e irmãs, quem é da Sagrada Família está acostumado, né? Quem não é, já fala que demora, mas é só hoje, então aguente, não é? Hoje nós estamos aqui para homenagear Nossa Senhora como nossa rainha, porém essa festa, essa solenidade precede, né? A solenidade de Cristo Rei a precede. Nossa Senhora fica honrada quando a gente de fato se volta sempre para o seu Filho. Por isso que a homilia vai ser sobre Jesus, sobre Cristo Rei, Rei do Universo. O padre hoje pelo jeito, vai irritar todo mundo. Vocês vão ver por quê. Vai sair todo mundo irritado com o padre. A homilia está dividida em 4 partes. A primeira parte é justamente essa solenidade, o porquê dessa solenidade. A segunda parte, o padre vai falar a missão dos governantes a partir dessa festa de hoje. A terceira parte é hoje, como é que está hoje a situação? E por fim vai ser quem foi que disse. A primeira parte então é sobre a festa de hoje. O Papa Pio XI proclamou essa festa por conta da situação que ele via no mundo. As nações já não tinham Cristo como soberano, como foi dito na segunda leitura, Cristo soberano de todas as nações. Mas o Papa Pio XI, há 100 anos atrás, percebeu que as nações já não estavam mais sobre o reinado de Cristo. Então ele convoca essa solenidade justamente para que haja um dia, e esse dia agora é o último dia do ano litúrgico, o último domingo do ano litúrgico, haja um dia para que a gente medite sobre o reinado de Cristo. Esse reinado de Cristo, hoje em dia, por causa do secularismo, né? Secularismo é essa ideia de que é dividir cada vez mais a fé da vida do mundo. Então é como se fosse assim: a gente teria o direito de falar de Cristo, de pregar da porta da igreja para dentro, para fora não. Isso é o secularismo. Por isso você vê campanhas aí de tirar crucifixo de lugares públicos, de quererem mudar nome de bairros, de ruas, por conta desse secularismo. Por muitas vezes a instituição governamental não respeita a lei divina, não respeita a soberania de Deus. Então, antes de tudo, essa festa ela é para isso. Como o padre disse, por muitas vezes, até mesmo os padres podem adocicar essa festa dizendo assim: não, é Jesus reinar no nosso coração, na nossa vida, é isso. Mas existe um reinado, e deve existir um reinado de Cristo na sociedade, e foi por isso que o Papa instituiu essa festa. Ele escreveu um documento chamado Quas Primas e instituiu essa festa. Nesse texto, antes de tudo, ele fundamenta o porquê que Cristo é rei. Também, por muitas vezes, a gente vê, e está certo, a gente escutar assim que, olha, Jesus é um rei diferente do mundo, diferente dos reis do mundo. Ele veio um rei humilde, sendo num jumentinho. É isso, está certo. Porém, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que ele virá uma segunda vez como rei na sua glória, para julgar vivos e mortos. E é isso agora que a gente tem que meditar. O reinado de Cristo enquanto humildade, a gente medita no domingo de Ramos. A cruz é o grande trono de Cristo, mas hoje é esse reinado em glória. Por conta disso, quando Deus institui a monarquia, o reinado em Israel, a missão do rei era ser um sinal para o povo e ser um condutor do povo para Deus. Esses reis falharam no caminho, a começar pelo primeiro, que foi Saul, o único
ou talvez o que mais se aproximou disso seria Davi. Mesmo assim, você sabe, deu aqueles vacilos. Mas na história de Israel houve esse vacilo dos reis de Israel em conduzir o povo, e por muitas vezes Deus vai enviar os profetas para corrigir não só o povo que estava caindo numa idolatria, mas também os reis que estavam conduzindo o povo à idolatria. Tantos profetas você vai lembrar, mas em modo especial você vai lembrar da figura de Elias, que a gente acabou de meditar aí alguns domingos atrás. Deus então faz uma promessa: eu mesmo vou reinar sobre o meu povo, eu mesmo serei o rei que vai conduzir esse povo até mim. E aí vem então o Novo Testamento. O anúncio da Virgem Maria, a Virgem Maria, já é um anúncio de um reinado. Ele sentará no trono do seu pai Davi e reinará com um cetro de ferro. Se ele vai reinar, ele será rei. E daí também tem um parênteses, é por isso que a gente pode chamar a Virgem Maria de rainha. É a mãe do rei. Se o anjo Gabriel chamou Jesus e ia ser rei, a mãe do rei vai ser rainha. E aqui vale também uma coisa: no Antigo Testamento, a mãe do rei era um posto, era uma instituição. No Antigo Testamento, os reis, eles tinham aquele monte de esposas. Essas esposas eram por conta que eles não seguiam, estavam indo contra a lei de Deus. Mas aqueles reis então tinham aqueles haréns. Quem que ia ser a rainha se o rei tinha várias esposas? A mãe do rei. A mãe do rei que era a rainha. Havia uma palavra própria para designar a rainha mãe. No hebraico é Gebirá. A Gebirá, a rainha mãe do nosso povo. E é por isso que a igreja sempre entendeu a Virgem Maria também como rainha. Aqui de novo, aquilo que vale para Jesus também vale para a Virgem Maria. Ela não é uma rainha, no nosso inconsciente, a gente tem a ideia dos reis e rainhas lá do tipo absolutista, daqueles reis, principalmente daqueles reis da França, que queriam ser servidos, que eram mandões. Não era essa a missão que Deus deu ao rei e à rainha, como o padre falou. Não era para ser servido, mas era para conduzir o povo a Deus. Tanto que havia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto até o período de Napoleão, havia um rito de consagração de um novo rei e de uma rainha, que se usava o óleo do crisma para fazer isso, porque era uma missão divina. Não é à toa também que o mundo moderno trouxe uma guerra à figura paternal dos reis. Aqui o padre está defendendo a monarquia, porque todos os meios governamentais têm luzes e trevas, mas o sentido era esse: o pai de uma nação que conduz o povo a Deus. Assim então, essa figura no Antigo Testamento da mãe rainha era só uma, essa Gebirá. Já na Anunciação aparece Jesus como rei. Depois, no texto que a gente ouviu hoje, que o diácono proclamou, Jesus se proclama rei diante de Pilatos. Você viu na segunda leitura dizendo que ele também será soberano sobre todas as nações, e no Apocalipse ele é chamado de Rei dos Reis. O Papa então, ele desenvolve que se é um reinado social e espiritual, o Papa Cristo exerce os três poderes. Ele é o poder legislativo, ele é o poder judiciário e ele é o poder executivo. Cristo, primeiro, ele legisla as leis dadas por Deus. Cristo, como legislador, promulgou leis divinas que orientam a vida humana.
Sermão da Montanha, as palavras que ele reforma de Moisés, da antiga tradição, por exemplo, ouviste que foi dito, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amarás também o seu inimigo. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela. Não separe o homem que Deus uniu. Mas Moisés permitiu a carta de divórcio. No começo não era assim. Ele vem e legisla. Ele virá também como um juiz. Ele nos julgará a partir dessas leis que foram dadas por ele. No juízo final será isso: Cristo glorioso sentará em seu trono e julgará povos, nações, pessoas, famílias. E ele também é o executivo, porque ele exerce o domínio absoluto sobre todos, inclusive sobre aqueles que não o seguem. No dia do juízo final, todos se ajoelharão diante do poder dele. Todos. Nós, com a graça de Deus, pelo amor. Mas outros que não tiverem servido a Deus, como os diabos, como os demônios e como as pessoas que estão no inferno, também ajoelharão na marra, porque ele é todo poderoso. A carta de Santiago diz assim: acaso não sabeis que os demônios, eles sabem que Deus existe? Que Deus existe? Eles sabem e tremem de medo, mas não quer dizer que eles servem. Assim vai ser nesse dia. A realeza de Cristo, então, ela é universal, ela abrange todos os homens, sem exceção. Quando o padre consagra, o padre diz que aquele sangue foi derramado por todos. Se vai ter eficácia na vida da pessoa aquele sangue, aí depende da liberdade de cada um. Mas o sangue foi derramado por todos. Ele nos comprou toda a humanidade pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, pela sua vida, morte e ressurreição. A autoridade que ele exerce sobre os indivíduos, sobre as famílias, sobre o Estado. Cristo governa não só a vida pessoal dos homens, mas também deve exercer a sua autoridade sobre as instituições, sobre as famílias, sobre os governos. Aqui já começa a treta, né? Porque ele não tem reinado nem mesmo no coração das pessoas. E aí vai crescendo, como se fosse, sabe quando você joga uma pedra num lago e tem aquelas ondinhas? Há ondas de desobediência a Cristo. Primeiro no âmbito pessoal, esse pessoal se transforma numa desobediência no âmbito familiar, depois no âmbito institucional e por fim no âmbito governamental. Tem um filósofo alemão chamado Nietzsche que vai dizer que Deus está morto. Ele vai dizer não só porque ele não acredita em Deus, mas porque ninguém se importa mais com Deus. Ninguém se importa mais com Deus. Ele vai dizer que Deus é um cadáver, que ninguém se importa. Há um outro filósofo francês chamado Sartre que vai dizer, que veio depois, que vai dizer que Deus na vida das pessoas que creem é como se fosse um amigo imaginário. Então Deus não pode, ou a ideia Deus não pode, na cabeça deles, não pode exercer influência em absolutamente nada. Por isso que cada vez mais aumenta essa ideia de que a fé tem que ser dita da porta da igreja para dentro. Hoje em dia a coisa está tão complicada que até mesmo da porta da igreja para dentro, nós padres temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Por que tudo isso? Porque é uma revolta à realeza de Cristo. Você vê cada vez mais
um domínio do ateísmo, das ideias contrárias à fé, contrárias à vida, contrárias à família, e ai daquele que falar de modo contrário. Quando, por exemplo, uma feminista, uma pessoa a favor do aborto, escreve numa parede, coloca lá na faculdade: retire os seus terços dos nossos úteros, é isso que ela está dizendo. Cristo não reina sobre mim, e nem aqueles que seguem a Cristo devem reinar sobre mim. Para você ter ideia, nos Estados Unidos isso é tão forte que as pessoas não podem rezar na frente de uma clínica de aborto. A pessoa vai presa. Repara que isso é um ponto que o padre colocou, uma coisa só que o padre colocou. Você vê uma revolta a esse reinado de Cristo, quando quem tem poder acha que por conta disso pode desabonar a lei divina. A gente está num período meio difícil no nosso país, em que as pessoas acham que porque tem uma toga pode baixar uma norma na base da caneta, julgando inclusive Deus. Mas deixa eu dizer para você se alegrar, que dias piores virão. Então está começando a relação entre Cristo, entre o civil e o Estado. Então isso que o Papa ele formaliza. As nações devem ser meios para que se desenvolva a dignidade humana, a dignidade da fé, e as pessoas caminhem até Deus. Tanto é assim, veja, o respeito à pátria, o respeito à bandeira, às instituições do Brasil, por exemplo, quando alguém ofende isso, vai contra isso, ela está indo contra o quarto mandamento. Está lá no catecismo, que não é só a autoridade do pai e da mãe ali, mas de fato o respeito a todo aquele que exerce algum tipo de autoridade. Só que essa autoridade, como a carta aos Romanos diz, ela foi dada do alto e ela também será cobrada. Quanto mais autoridade, mais será cobrado. Você lembra Jesus falando para Pilatos: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se isso não tivesse dado por Deus, mas ai daquele que me entregou a ti para ser julgado aqui. Se você pega o Evangelho de São João, quando há esse julgamento de Pilatos, os fariseus começam a debater com Pilatos e Jesus se senta. Ele se senta, porque João, o evangelista João, quer mostrar que no fundo, quem está julgando tudo é ele, quem é o juiz de tudo é ele. Só o magistrado se sentava num julgamento, no tempo de Jesus. Segunda parte, já emendando isso que o Pai está falando, a questão dos governantes. Toda pessoa que existe, que exerce um tipo de governo, o padre, o pai, a mãe, o professor, o policial, o militar e também os governantes de modo especial. Se a ideia do reinado de Cristo é um reinado da sociedade para Deus, as pessoas que têm autoridade têm que ser o quê? Facilitadores para que as pessoas alcancem Deus. Tem que ser meios eficazes para que as pessoas encontrem Deus. Para você entender, já começa pela família. Antes de tudo, a missão do pai e da mãe é essa. Que adianta o pai e a mãe dar grandes estudos para o filho, dar dinheiro para o filho, dar uma profissão para o filho, dar isso, aquilo outro para o filho, se o pai com a mãe não levou esse filho, essa filha para Deus. Essa é a primeira missão nossa. Que adianta o padre
construir igreja, ter um caixa enorme lá na paróquia, tal coisa, se o seu povo não está indo para Deus. De forma que você vai lembrar, o padre, quem é paroquiano, vai lembrar, o padre sempre fala, que lá em Isaías, no dia do juízo, vai ser chamado as famílias, vão ser chamadas as famílias, e o primeiro que vai ser chamado será o pai, como figura de Deus Pai. E Deus vai perguntar: aonde estão os filhos e a esposa que eu te dei? E você vai ter que falar: Senhor, eles estão aqui. Depois vai chamar a esposa e vai fazer a mesma pergunta: Padre, mas o que eu faço se eles não querem vir? Não querem vir agora, mas a luta não acabou, gente. A sua santidade é capaz de levar eles para o céu. Faz a sua parte e faz bem feito, buscando verdadeira santidade, que eles se salvam por causa de você. Quando o povo irritou Deus lá no deserto, Deus chega para Moisés e fala assim: olha, eu vou acabar com esse povo. Chega, esse povo não reconhece da onde eu livrei eles: o Egito, o Mar Vermelho, o deserto, o maná, a água. Havia uma rocha que caminhava para o povo para dar água para o povo, mas eles não reconhecem, eles continuam de idolatria. Isso tudo foi para até mesmo testar Moisés. E Moisés responde assim: se eu achei graça diante de ti, preserva o meu povo. E Deus fala: por causa de você, eu não vou acabar com eles. Isso acontece também com a rainha Esther, que era uma escrava. Quando o rei se apaixona por ela e faz dela rainha, ele fala para ela: pede se quiser que eu te dou, até metade do meu reino, se você quiser, eu te dou. E ela pede para preservar o povo dela. Jesus fala para Santa Faustina que um santo pode salvar uma cidade. Faz a sua parte. Exerça a autoridade paterna, materna, antes de tudo sendo santo, buscando a Deus, sendo obediente à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, buscando os sacramentos, a palavra, que as coisas se assentam, mas dia menos dia as coisas se assentam. Porém, a gente tem hoje muitos pais e muito governante que não pensa assim. Muito pai, mãe, muito pessoas que exercem essa autoridade, que não são, aqui vai, extensão da autoridade de Deus, que por muitas vezes caem ou num autoritarismo, que daí é diferente da autoridade. Autoridade, você escuta a Deus e obedece, São José. Autoritarismo, você quer impor as suas vontades, a sua ideia. Hoje, tanto de um lado como de outro, por conta do machismo, do feminismo, cada vez mais aumenta um autoritarismo nas famílias. E como o padre acabou de falar, também um autoritarismo nos governos, de enfiar as coisas goela abaixo. Se fizer por exemplo, um plebiscito no Brasil, se o brasileiro é a favor ou não contra o aborto, vai ganhar de modo massacrante que o brasileiro não é a favor. Se você reparar, as pessoas que são a favor do aborto, elas nem mais falam de pesquisa, porque sabem que vai perder de lavada, mas a vontade do povo não é respeitada. Por quê? Porque há um autoritarismo, as coisas são simplesmente de cima para baixo. A autoridade se escuta a Deus e aí sim exerce a função, mesmo que aquilo desagrade, mas antes de tudo precisa escutar a Deus. Então, é justo o governo das nações por pessoas,
E como o padre disse, cada um deve achar o seu sistema, desde que não ofenda já na base Deus. É justo então que haja governantes, mas que esses governantes tenham a noção de que elas devem ser extensão da autoridade de Cristo. Padre, mas isso é assim, sonhar demais. Não, gente, isso é o que virou assim, chegou nesse ponto. Mas não é isso o projeto de Deus, não era isso o projeto de Deus. Como a gente meio que nasceu na tempestade, a gente acha que a tempestade é o cotidiano, mas não é. Como a gente nasceu nesse sistema de individualismo, de secularismo, de corrupção, a gente acha que é assim mesmo, mas não é. O Papa João Paulo II vai dizer que certas profissões elas deveriam ser vividas como um sacerdócio, ou seja, uma entrega de vida, não é? Quando você vê um padre, sei lá, que está correndo atrás de riqueza, de aparecer tal coisa, você fala assim: nossa, esse cara parece estar fazendo aquilo por dinheiro só. Por quê? Porque você percebe que o sacerdócio, antes de tudo, é uma vocação. Então o Papa João Paulo II vai dizer que a figura da mãe e do pai são o sacerdócio. Um médico, não é assim? Quando você vai no médico, o médico não dá bola para você, o médico te atende mal, larga o povo esperando lá, morrendo lá, você fala: nossa, mas esse cara, ele está fazendo isso por dinheiro? Porque você está no seu coração que ali tem que ser uma entrega pelas pessoas. O professor, o Papa João Paulo II vai dizer, também devia ser um tipo de sacerdócio, mas a gente está vendo também o que está virando carimbador de ideologia, por medo às vezes de perder o emprego, ou às vezes porque não pratica a fé, eles vão carimbando ideologia na cabeça da molecada. E os governantes, que deveriam estar então voltados para Deus, e não para o Deus partido, ou para o Deus egoísmo. Você reparou que por muitas vezes você vota num cidadão achando que ele vai lá, chega lá e vai defender os valores que você acredita, mas chega lá, ele defende os valores do seu partido. Isso é diante de Deus, a coisa vai pegar. Então, a autoridade política, ela deve exercer e promover uma convivência ordenada, sem sufocar a liberdade das pessoas, deve facilitar a disciplina e orientar as pessoas, antes de tudo, ao respeito à vida e a Deus. Esse poder que eles recebem, ele não é um poder ilimitado. É assim que a gente fala sempre, já no serviço, em casa, na escola: dê poder a alguém e você vai saber quem ela é. É assim que a gente está. Só que, de novo, por muitas vezes a gente acha que esse exercício de autoritarismo ou desse falso poder só está lá em cima, né? Em Brasília. Mas ele já está aqui na base. Quando as pessoas dentro da igreja brigam por causa de banco, por causa de posto, por causa de cargo, no trânsito, na fila do banco, no fundo, são brigas de poder. Você sabe com quem está falando? Eu participo dessa igreja faz 20 anos. Meu pai comprou esse banco. Não é? A pessoa quer enquadrar o outro no poder.
E isso vale para o povo e vale para nós padres, né? Tanto que o Papa Francisco tem falado tanto dessa questão do clericalismo, que é quando o padre quer se impor na marra no povo. O padre, de novo, deve exercer a autoridade como o pai e a mãe de uma casa. Já pensou você viver numa paróquia em que as pessoas fizessem o que elas queriam, né? O lugar onde todo mundo faz o que quer se chama inferno. Se na sua casa, se na sua paróquia, se num país está assim, aquilo vira um inferno, cada um fazendo o que quer. Não, aqui está sob a tutela de Deus, sob o governo de Deus. E isso vai causar conflito, e você dentro de casa não tenha medo disso. Você quer ter paz em casa? Deixa todo mundo fazer o que quer. Ninguém vai brigar com você, mas vai todo mundo se perder. A partir do momento que você começa a falar, exortar, vai ter gente resmungando, vai ter gente rateando. Tem guerras que você precisa entrar e usar da autoridade, do testemunho da sua vida, e não do autoritarismo. Senão você pode estar com a razão, mas com o remédio errado. Terceira parte, então, o que a gente vive hoje? Hoje a gente vive uma ideia de que a resolução do nosso país vai se dar de forma política. Essa briga de esquerda e direita, no fundo, é isso. Essa briga de esquerda e direita, as pessoas não percebem que, no fundo, elas são dois lados da mesma moeda. Isso entrou dentro da igreja, que as pessoas acham, ficam brigando para ver qual é o lado que é mais católico. Mas isso só está trazendo divisão. O demônio, ele encontrou o meio de nos dividir enquanto igreja, e esse meio é pela briga política, por essa coisa de esquerda e direita, das pessoas adotarem político de estimação como se fosse o salvador. Tanto é assim que, conforme a pessoa, você não pode falar do Lula, você não pode falar do Bolsonaro, as pessoas viram bicho. Mas daí deixa falar mal de Nossa Senhora, deixa falar mal da igreja, deixa falar mal da Eucaristia, e a pessoa fica na boa, e se diz católico. Mas se falar do político de estimação dele, e isso vai acontecendo dentro da igreja, de forma que hoje existe uma carimbação das pessoas. Olha, esse padre é de esquerda, esse padre é da TL, olha, esse padre é de direita, esse padre é conservador, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e fica esse empurra, mas a turma não vê que isso aí só favorece quem começou com tudo isso, que foi a maçonaria, gente. A maçonaria que vai dar base lá para a Revolução Francesa, que você vê, foi celebrado aí nessa Esborne, nessa coisa esdrúxula que foi a abertura das Olimpíadas, e exaltada hoje como liberdade, igualdade, fraternidade nas escolas, como se fosse, né? Mas não conta o direito que foi. Há um período ali da Revolução Francesa que eles mesmos chamaram de período do terror, em que em 5, 6 anos se matou mais na guilhotina do que nos 400, 500 anos de Inquisição. Em 4, 5, 6 anos se matou mais do que 400, 500 anos de Inquisição. Mas o que parece que foi um banho de sangue? A Inquisição. Os reis são depostos, abre espaço para Napoleão, para tudo que vem depois de libertinagem, não de liberdade. E começa lá, como você sabe, o presidente da Assembleia lá da Revolução Francesa ficava lá no centro lá do salão. Quem era mais liberal ficava à esquerda, quem era mais conservador ficava à direita, mas no fundo é o mesmo ramo.
é a mesma cabeça do boi com 2 chifres. Só favorece o diabo isso. Essa luta que vai, como o padre falou, as pessoas são capazes de defender ideologia, defender político, mas elas não são capazes de defender a fé, e vão confundindo isso. E no Brasil, quem é professor de história vai estar se ligando o que o padre está falando. No Brasil, em que entrou, e só aqui parece que entrou isso de forma, um negócio chamado positivismo, que é uma evolução histórica. A evolução histórica é que vai trazer a salvação. Já na nossa bandeira já tem uma frase positivista. Ordem e progresso é uma chave de leitura positivista. Quando o político chega lá na campanha, ele tem discurso positivista. Olha, vote em mim que a gente vai fazer isso, fazer aquilo, nós vamos melhorar o país. Entrou na cabeça do povo, então, que esse reino de paz e de justiça não vai vir por Cristo, vai vir por ideologia. Gente, é só você ver um pouco. As pessoas falam mais disso, brigam mais disso, evangelizam mais disso do que o próprio evangelho. É sinal de que o povo coloca a esperança, tem colocado a esperança nisso. Mas deixa eu dizer para você, pode falar sempre lá na Cidade Nova, pode entrar quem for lá, gente. Pode entrar até o Papa. Enquanto esse povo não se converter, não vai mudar. A questão é conversão do povo. Mas de novo, fica então essa briga de esquerda e de direita, e cada um fica falando assim: não, o meu lado que é católico, não, o meu lado que é católico. E a igreja, na sua doutrina social, está falando que nenhum dos dois. Hoje em dia, muita gente tem confundido ser católico com ser de direita, sabe? Como se antes houve um tempo aí que se confundiu com ser de esquerda, mas hoje em dia, como contracorrente, também as pessoas têm confundido isso. Mas no grupo de Cristo, dos apóstolos, tinha gente de direita e de esquerda. Tinha Mateus, que era um cobrador de impostos, que era alguém a favor do Estado, a favor do sistema, e tinha Simão, o zelota, que era um grupo tipo skinhead, sabe? Um grupo tipo nazista. Eles recebiam o nome também de sicários, porque eles tinham uma faquinha, eles andavam com uma faquinha escondida. Quando tinha tumulto, eles vinham e iam dando espetada em soldado romano. No grupo de Jesus tinha gente de todo tipo. Quando houve o Pentecostes, aquilo virou igreja, não virou divisão política. Mas a gente hoje está fazendo um serviço contrário, o caminho contrário, e colocando coisas na boca da igreja, sem conhecer o que é a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela traz primeiro a centralidade da pessoa humana. Veja, criada a imagem e semelhança de Deus, esse princípio vai além de ideologias políticas. Se um governo, se uma autoridade está roubando a imagem e semelhança de uma pessoa relacionada a Deus, aquilo está indo contra o reinado de Cristo. Considera a pessoa humana como centro de todas as questões sociais. Não é assim, gente. Como o padre falou, de um lado pode estar defendendo o partido, o interesse do partido, do outro lado pode estar defendendo o mercado, a empresa. E a pessoa? A pessoa vira número, a pessoa vira voto, você vira coisa. Uma sociedade assim, de um lado e do outro. Ela então, a doutrina social considera a pessoa humana como centro de todas as questões
sociais, econômicas e políticas. Tanto a esquerda quanto a direita, ao priorizarem determinadas agendas, podem reduzir o ser humano a uma coisa ideológica. Não tem santo nessa história. Olha o que o Papa fala, o Papa Francisco: a fé não pode ser reduzida a uma ideologia política ou moral. Jesus não veio ao mundo para ensinar uma filosofia, uma ideologia, mas para mostrar o caminho para o Pai. Segundo princípio de doutrina social, o Padre vai trazer hoje: os princípios que são universais e não partidários, os princípios fundamentais do reino de Deus, como o bem comum, a subsidiariedade, daqui a pouco ele vai falar, a solidariedade, a destinação universal dos bens, não se alinham a grupos ideológicos de forma exclusiva. Presta atenção: algumas coisas da direita e da esquerda, elas podem coincidir com a pauta do Evangelho, mas não foram eles que trouxeram essa luz para o Evangelho. Aquilo que eles usam de bom veio do Evangelho e não ao contrário. A caridade na igreja, gente, não começou nos anos 60, por exemplo. A caridade na igreja não começou com a teologia da libertação, por exemplo. O respeito e o cuidado que se deve ter com o trabalho, com o trabalhador, não começou com o progresso aí da direita, do capitalismo. Jesus já falava disso. Jesus já condenava a usura, esse ganho em cima de não fazer nada, a exploração sempre de alguém que não produziu. A partir daquilo que não produziu, você vê, por exemplo, o que são os bancos hoje. Se você pensar bem, a maior parte de nós trabalha para o banco, e não tem fim isso. Você compra um carro, paga 90 prestação, na hora que está acabando aquela prestação, você troca o carro, mais 90 prestação, apartamento, não sei o que, não sei o que. Padre, mas se for assim, você não vive. Por quê? Porque foi instituído um sistema, uma ideologia assim, que a pessoa não vale nada. O que vale é o mercado, é o dinheiro. O dinheiro fácil, alguém perdeu. Alguém está perdendo. Você está vendo aí, escândalo, até mesmo no time de futebol da seleção, onde jogador que não precisa, um jogador que joga na Inglaterra, ele não precisa ganhar mais dinheiro, mas ele se vende para ganhar cartão amarelo, para beneficiar em aposta. Alguém perdeu. Na base está essa ganância instituída, tanto que o padre tem atendido cada vez mais gente viciada nisso, em tigrinho, em apostas, em isso aqui. Outro dia o padre atendeu uma pessoa que perdeu 40 mil, isso aí. Esses princípios são aplicáveis de modo universalmente, buscam promover a justiça, a paz e a dignidade humana, sem se limitar a interesse partidário ou ideológico. Como que está hoje as votações do Congresso? Será que eles pensam assim? O que vai ajudar mais o povo, seja de um lado ou de outro, de esquerda ou de direita? Essa lei vai de fato ajudar o povo? Eles pensam isso? Não, eles pensam: o que o meu partido mandou votar? Por causa de luta de poder, para permanecer no poder. Por muitas vezes a pessoa apresenta propostas de leis que são esdrúxulas, que não tem condição de ser colocada em prática, mas que para o povão vai parecer que ele é o defensor da justiça e da moral, da lei, dos trabalhadores, tal coisa.
mas ele sabe que não vai passar, é esdrúxulo aquilo, não tem condição. Mas daí, se não, como ele sabe que não vai passar e não passa, ele sai de bonitão. Isso aí vai ser carta depois para ele ser votado. A pergunta é: as pessoas têm colocado propostas, votado a partir do bem comum? Está muito errado. Está muito errado. Então não vai mudar isso aqui enquanto esse povo não se converter. Olha o Papa: a política é uma vocação altíssima e uma das formas mais preciosas de caridade, porque deve buscar o bem comum e não o interesse próprio, e não o interesse partidário. Devemos convencer-nos que a caridade é o princípio não só das micro-relações, como das macros. E por muitas vezes o povo também está nessa treta. Às vezes tem uma lei lá que foi aprovada, que todo mundo está vendo que é boa, mas o cara não fala mal, o cara fala mal porque ele é de partido oposto, ou vice-versa. Que loucura que virou, gente. Se as pessoas defendessem Deus dessa forma, o Brasil não estava assim. A opção fundamental pelos pobres é da igreja, isso. É da igreja. Sempre a igreja cuidou dos pobres. Mas muitas vezes é taxado ou é limitado à ideologia política. Hoje em dia a gente é assim: o padre que defende a família é conservador, o padre que defende os pobres é teologia da libertação. As duas coisas não são do evangelho. O que a gente está usando dessas coisas então? Pensa só aquilo que Jesus fala: mas Senhor, a gente não pregou o evangelho, a gente não curou as pessoas, a gente não deu comida para os pobres em teu nome. Não vos conheço. São Jerônimo, ele era um homem intelectual. E ele era um cristão de fachada. Ele gostava de ler um filósofo da antiguidade que chamava Cícero. Escrevia um latim bonito, sabe? Rebuscado. E São Jerônimo aprendeu com ele. Aprendeu de ler ele. Um dia ele tem um sonho. Esse sonho é o juízo dele. Jesus pergunta para ele: quem é você? Eu sou Jerônimo. De quem você é? Ele fala: eu sou de Cristo. Cristo fala: não, você é de Cícero. Quem é você? Eu sou fulano. De quem você é? Eu sou de Cristo. Não, você é de Lula, você é de Bolsonaro, você é disso, daquilo outro. É Cristo que tem que estar aqui, gente. É Cristo que tem que reinar aqui. A minha boca, a minha fala, as minhas atitudes têm que estar grávidos de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e não ver um carregador de bandeira de ideologia, mas ver o próprio Cristo, o outro Cristo. Mas é isso que tem visto em nós, da igreja? Não. Então não está reinando. A igreja mantém uma opção pelos pobres e vulneráveis, o que parece alinhado, pode parecer alinhado com a pauta da esquerda. No entanto, essa opção não se fundamenta em ideologia política, mas no próprio evangelho. É uma obrigação de todos cuidar dos pobres. Uma vez, vou falar, hein? Um padre ligou lá na Tox: o senhor vem aqui tirar um pobre aqui que está importunando aqui a porta da igreja, que está aqui dormindo na porta da igreja, esses seus pobres, não sei o quê. Mas como assim seus pobres? Como assim? Os pobres são meus? Não é dele também? É uma obrigação de todos, mas a gente taxa como teologia de libertação.
Papa Francisco deseja uma igreja pobre para os pobres. Eles têm muito a nos ensinar, além de participar do sofrimento de Cristo. Outro ponto: a defesa da liberdade e da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, que defende as decisões que devem ser tomadas a partir do nível mais próximo do ser humano. O que significa esse princípio? Que a coisa não pode ser simplesmente pela burocracia, gente. Que a coisa tem que ser olhada pelas pessoas e na vida concreta das pessoas, e não simplesmente em teorias, teoremas, ideologias. Por isso as pessoas são afetadas por conta, às vezes, de estruturas que querem defender a organização e não a pessoa. E aí é uma pauta que parece de direita. Essa opção não se fundamenta em ideologias políticas, mas no Evangelho e no amor cristão do bem comum. Hoje em dia tem esse negócio assim, mas a igreja de direita, não sei o quê, é meritocracia. Espera um pouco, gente. Se é meritocracia, o que a gente vai fazer com aqueles que não conseguem acompanhar? Vamos descartar? Tem uma multidão de pessoas que não conseguem acompanhar esse mundo frenético de tecnologia, de progresso, que não consegue, idosos, doentes, pessoas que não conseguem, O que a gente faz com esse povo? Descarta? Porque é só aqueles que têm mérito? Foi isso que Jesus explicou? Falou? Para você ajudar só aqueles que têm mérito, só aqueles que fazem o bem para você? Quando Jesus fala que tive fome, tive sede, tive preso, ele fala assim: você vai visitar aquele que tiver sido preso de forma injusta. Não foi isso. Vai visitar o preso. Se foi justo ou não é outra coisa, aí é com Deus. Você vê que vai entrando pautas e palavras que parecem ser muito boas, mas no fundo escondem profundamente o egoísmo, a busca do dinheiro, a busca da finança, enfim, uma rejeição ao reducionismo ideológico. A doutrina social alerta contra a tentação de reduzir a complexidade do ser humano em categoria, ou seja, e a gente está craque nisso, taxar as pessoas, de forma que famílias estão rompidas uma com outra, irmão com irmão, pai e filho, não por causa do Evangelho, que você sabe que é bíblico, que é uma promessa, mas por causa de política, de ideologia. É isso o reino de Deus? Como é que você vai fazer quando chegar lá no céu e encontrar com alguém que é de esquerda, com alguém que é de direita? Não vai olhar para a cara dela? Mas se você não aprender a conviver já aqui, como é que faz? Papa Francisco: quando uma pessoa cai na tentação de transformar fé em ideologia, ela já perdeu a sua fé. Transformar a fé em ideologia é uma tentação grave. As ideologias não têm relação com o Evangelho. As ideologias são rígidas, seja de esquerda ou de direita, elas são rígidas sempre. No meio da rigidez falta Jesus. Não tem misericórdia da ideologia. A missão de evangelizar da igreja transcende esse mundo. A igreja não busca um objetivo político em si, mas atua na esfera política para promover o reino de Deus. Essa é a missão. Papa Francisco: não somos chamados a construir o reino de Deus com nossas próprias mãos, com nossas próprias forças, como se fosse um projeto humano, partidário, ideológico.
reino de Deus vai se instaurar a partir dele. O que significa a palavra Hosana? Salvai-nos. Você, olha só, olha a sua vida. Você carrega pecados que são como se fosse de estimação, que parece que você não consegue se libertar, não é? Que carrega a vida inteira. E aí a pessoa vem na confissão e fala assim: padre, não sei o que tem, eu não consigo, padre, eu não consigo sair desse pecado. Meu irmão, minha irmã, você não consegue, porque não é com as suas mãos. Você tem que pedir para a salvação vir do alto. Salva-nos. Você se lembra do Salmo? Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Você se lembra agora de pouco o cego gritando lá na beira da estrada? É Ele que nos salva, gente. Não é daqui para lá. Última parte. Quem foi que disse? São perguntas que o padre vai colocar. Quem foi que disse que a igreja é de direita ou de esquerda? Se ela transcende ideologias humanas e trabalha pelo reino de Deus. Quem foi que disse que a igreja busca poder político se sua missão é evangelizar e servir os pequenos? Quem foi que disse que a igreja deve se alinhar a um partido político se ela ser chamada a ser fermento de justiça para todos? Para todos. Quem foi que disse que a igreja deve escolher lados, se ela deve dialogar com todos para promover o bem comum? Quem foi que disse que a fé é uma ideologia, se o evangelho é um caminho de vida e não de teoria política? Quem foi que disse que a igreja odeia os ricos, se ela ensina que a riqueza deve ser usada para o bem comum? Tem gente pregando isso por aí, velho. Falando isso por aí. Está no catecismo da igreja que a riqueza é um bem que deve ser usada em favor das pessoas. É um dom que Deus deu. Quem foi que disse que a igreja ignora os pobres? Por outro lado, tem gente falando, a igreja é rica, a igreja diz aqui, blá blá blá. Quem foi que disse que a igreja ignora os pobres se ela mantém uma opção preferencial pelos pobres? A igreja é a instituição que mais faz caridade de longe no mundo. Você já pensou se um dia a igreja falasse assim: olha, estamos em greve, orfanato, asilo, casa de recuperação, casa de pobres, de mendigos, de drogados, disso, daquilo outro, estamos em greve. Não, você já pensou? Quem foi que disse que ajudar os pobres é exclusividade da esquerda, se a caridade e a justiça são mandamentos do evangelho, é dever de todos? Quem foi que disse que a igreja defende acúmulo de riqueza, se ela critica a idolatria do dinheiro e a ganância? Quem foi que disse que a igreja também é contrária à prosperidade, se ela apoia o trabalho honesto e a criação de condições de trabalho para todos? Quem foi que disse que a igreja defende o comunismo, se ela reconhece a propriedade privada como direito legítimo, direito natural, inclusive, a propriedade privada? Quem foi que disse que o mercado vai resolver tudo, que o capital vai resolver tudo, que o capitalismo do dinheiro vai resolver tudo? Quem foi que disse? Se a igreja ensina que o mercado deve ser regulado para servir o bem comum, mas não está. O Papa Francisco, essa economia de mercado mata. Por muitas vezes a gente fica falando lá que o comunismo matou 100 milhões, e matou mesmo, no século passado, 100 milhões de pessoas. Mas a gente esquece que o capitalismo mata também, em proporções gigantes. A vida não vale nada. Como o padre disse, não tem gente santa. Quem foi que disse que o Estado deve controlar tudo, se a igreja defende a subsidiariedade e a liberdade individual? Estatizando tudo, colocando tudo na mão do Estado,
o Estado vira o paizão e não ajudando as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, mas simplesmente dando coisas. Não existe almoço de graça. Alguém está pagando, alguém está sofrendo por isso. Quem foi que disse que o capitalismo é perfeito se a doutrina social denuncia as desigualdades que ela gera? Olha a nossa cidade, gente. Ah, mas o comunismo? Não, também é a mesma coisa. E aí a turma fica se matando por causa disso, sério. Quem foi que disse que a economia é neutra se a igreja lembra que ela deve sempre respeitar a dignidade do homem? Quem foi que disse que a igreja ignora a justiça social se ela ensina que a caridade deve incluir transformação estrutural? As estruturas têm que mudar, mas quando você sai na rua, como o padre falou, você pode perder sua vida por causa do celular. Um mata o outro por causa do semáforo, de uma vaga. Quem foi que disse que a luta por direitos e exclusividades de ideologia política, se a igreja sempre defendeu o respeito à dignidade humana, da concepção até o último suspiro da vida? Quem foi que disse que a igreja se limita simplesmente a uma esfera espiritual, se ela atua para transformar as estruturas em prol do bem comum, sendo sal da terra e luz do mundo? Quem foi que disse que a igreja rejeita os direitos trabalhistas, se ela defende salário justo, descanso, greve, sindicato, em condições para o bem comum? Não a torta de direito, mas também não a ausência disso. Quem foi que disse que a igreja defende o individualismo, se ela proclama solidariedade? Quem foi que disse que a igreja proclama o coletivismo, se a igreja afirma que ela pode anular a liberdade e a individualidade humana? Quem foi que disse que a igreja impõe as suas ideias, ela promove o diálogo? A turma vem e fala de cada coisa da igreja, a gente aguenta aí, ó. Quem foi que disse que o princípio de subsidiariedade é um valor liberal, se a igreja ensina que ela é necessária para ajudar os vulneráveis? Quer ver quem mais? Quem foi que disse que um padre de batina é conservador? Eu não sou conservador, eu sou de Jesus Cristo. Quem foi que disse que um padre sem batina dá teologia da libertação? Olha como está hoje. Está assim. A gente rotula os padres assim. Quem foi que disse que usar batina significa rejeitar a atenção aos pobres? Quem que falou isso? Quem disse que não usar batina significa descuido com a tradição da igreja? São pessoas. Onde há pessoas, há erros. Mas não é porque ele está vestido assim ou assado. Quem foi que disse que o hábito externo é mais importante do que o testemunho de vida? Quem foi que disse que a simplicidade das vestes é falta de zelo pela liturgia? Quem foi que disse que um padre com batina não pode ser acessível ao povo? Um parênteses, eu escuto isso até dos irmãos padres. A batina afasta o povo do padre. Quem foi que disse que um padre com roupa comum não reverencia a sua vocação, o seu sacerdócio? Quem foi que disse que uma mulher leiga precisa usar saia longa, véu para ser modesta? Quem foi que falou? Foi Cristo que falou? A pessoa pode ter uma veste aí, parece que eu vou voar uma falda, mas o coração é profundamente impuro. Quem foi que disse que rezar o terço é alienação social? Ficar rezando o terço aí é alienado, não muda nada. Quem foi que disse que os leigos não se importam com a justiça social? Quem foi que disse que os leigos preferem simplicidade na fé do que beleza do culto? Quem que
que falou? O povo prefere coisa simples. Não, o povo prefere algo que encha o nosso coração. Quem foi que disse que usar trajes tradicionais define a fé da pessoa? Quem foi que disse que a prática da caridade não exige uma vida espiritual robusta? Quem foi que disse que uma liturgia bem celebrada é um luxo desnecessário? Para que isso? Isso aí o importante é o coração. Aí faz a liturgia de qualquer jeito. Quem foi que disse que o zelo litúrgico significa afastamento da vida cotidiana dos fiéis? Quem foi que disse que ser fiel à igreja significa rejeitar o diálogo com o mundo moderno? Deixa eu falar um negócio para vocês. Não sou exemplo de nada, hein? Mas para você perceber o que a igreja faz. Lá na paróquia, o padre atende 2 travestis na direção espiritual. Não, saia daqui, suma daqui. Acolher, falar, não quer dizer que você vai concordar. Isso se chama diálogo. Não há diálogo entre esquerda e direita. Quem foi que disse que atualizar a linguagem da fé significa banalizar? É missa da maconha, é missa não sei do que, começa a fazer, banalizando a fé. Quem falou que isso é fé católica? Quem foi que disse que questionar decisões pastorais é desobediência? Muitas vezes, senhor bispo, eu não concordo, mas vou fazer. É liberdade, a liberdade é na igreja. Padre, eu não concordo, mas o senhor falou, eu vou fazer. Não, o senhor está errado, eu não sei o que, veja, é assim agora. Quem foi que disse que o Papa só fala para conservadores ou para progressistas? Quem foi que disse que a unidade da igreja depende de uniformidade? Meus irmãos, unidade não é uniformidade. Veja na igreja, há vários dons, olha aqui na igreja, olha, tem gente com a mãe peregrina, tem gente com a fita do apostolado, tem gente com a camisa da Canção Nova. A gente é não precisa ser uniforme. Quem foi que disse que a hierarquia não precisa ouvir os leigos? Olha o que o Papa está falando. Quem foi que disse que o caixa de uma paróquia é mais importante que a evangelização? Nem vou falar nada disso, nem vou falar nada. Quem foi que disse que a igreja muda a sua doutrina para agradar o mundo? Quem foi que disse que a fidelidade à doutrina é falta de misericórdia? Não, para de impor a doutrina nas pessoas, isso é falta de misericórdia. Não, gente, misericórdia, a falta de misericórdia é deixar a pessoa no erro. Quem foi que disse que a misericórdia significa ignorar a justiça ou a verdade? Em nome da misericórdia, a gente pega a justiça e a verdade e coloca debaixo do tapete. Quem foi que disse que defender a verdade moral é intolerância? Quem foi que disse que a moral cristã é um conjunto de regras ultrapassadas? Você escuta toda hora aí, gente falando. Quem foi que disse que alicerçar a família implica em ignorar os solteiros, separados, homossexuais? O fato da igreja pregar a família, a igreja não está separando esse povo que não está casado na igreja. Mas como o padre disse, há meios de levá-los para o reino, a todas as pessoas. Quem foi que disse que para acolher não se deve falar que certas práticas são pecados? Não pode falar disso não, senão vai ter gente na assembleia que vai ficar ofendida. Então acabou a pregação, porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ter alguém que está fazendo. Se eu falar de mentira, tem alguém que está mentindo. Se eu falar aqui de gula, vai ter o padre que já viu, né? Quem foi que disse que denunciar o pecado é fazer uma sociedade moralista?
Quem foi que disse que acolhimento está acima da verdade? Quem foi que disse que afrouxar a fé católica traz pessoas que estavam longe? Quem que falou isso? Vamos afrouxar a fé que as pessoas vêm. Não vêm, elas usam da igreja e ó, é só você ver a dificuldade que é para celebrar um casamento. Quem foi que disse que as comunidades religiosas vivem fora da realidade do mundo? Quem foi que disse que participar ativamente da igreja é ser fanático? Você não escuta isso em casa? Para acabar, quem foi que disse que o Papa é comunista? Quem foi que disse que o bispo é comunista? Quem foi que disse que o Padre Enéas é conservador? Quem está falando essas coisas, gente? Quem foi que disse que Maria não é nossa mãe? Meus irmãos, a igreja, se você não entendeu nada até agora, se você dormiu, se grave só isso aqui, ó. A igreja não é, o reino de Deus não é nem de esquerda nem de direita. O reino de Deus é do alto. Você é uma pessoa do alto, é lá o seu lugar. Creio em Deus Pai.